Olá, tudo bem? Vou falar mais um pouco hoje sobre a nossa vida. É um assunto bem polêmico que muita gente entende de uma maneira e, como eu já sempre falo, quando tem dois lados. Quase todos os assuntos têm dois ditos. E se a gente não estudar bem ali, ele precisa ficar para um lado ou do outro. Então isso aí é quase em todos os ditos assim da Bíblia tem dois lados, né? E são dois caminhos. Tem dois caminhos, mas é um caminho que só a pessoa pode escolher qual é o caminho, né? Mas o interessante é o caminho que a gente precisa entender que é o melhor. E assim no geral, assim, batismo e outros assuntos, vários outros assuntos, sempre tem dois lados. A luz e as trevas, o dia, a noite, sempre tem dois lados. Então hoje eu vou falar mais um pouco sobre o batismo, que é um assunto, como eu falei agora, bem polêmico. Mas eu acredito em um só batismo. A pessoa ensina e diz que tem dois batismos. No meu ponto de vista, está equivocado. Essa questão que eu falei agora sobre existe como se tivesse sentido os dois, não, é um só. Se dá a entender que, no caso do batismo ali, que o João Batista batizou com água, e ali a pessoa entende que aquilo ali é necessário, mergulhar a pessoa na água, mas no meu ponto de vista, na pesquisa que eu já fiz, não é necessário. Isso sempre vai acontecer desde a época de Jesus lá, sempre foi assim, mas Jesus não ensina esse batismo na água. Então, se o João Batista batizou, mas ele mesmo disse que ele viria um que não ia batizar mais na água, então a gente observa que o dito de Paulo também, ele se refere, eu vou ler daqui um pouco ali, poucas passagens da Bíblia que eu vou hoje me referir mais uma vez sobre essa questão do batismo. Mas é um videozinho bem curto e eu vou me referir, eu vou pegar umas 2 ou 3 partes só da Bíblia ali e vou falar sobre essa questão. Então aqui em Efésio, no capítulo 4 e o versículo 5, eu já andei falando sobre essa passagem aqui, mas eu não me lembro direito assim o que eu comentei naquela época. Mas eu vou falar de novo, porque às vezes pode ter uma modificaçãozinha, pouca coisa, porque eu sempre digo assim, eu quero ser melhor depois do que agora. Mas grandes mudanças, assim, do que eu já falei, vai ser muito, não pode ter uma mudança ainda para melhor. Mas não que eu falei, assim, tivesse um sentido que não tivesse valor nenhum. Então eu vou ler aqui em Efésio, no capítulo 4 e o versículo 5. Aí diz assim, eu vou ler um pouco para ver se o que eu diz do versículo anterior. Porque o versículo anterior, o versículo 4, ele fala até no Espírito Santo, né? Então por isso que, porque o versículo 5
ele está respondendo já um pouco sobre... Ele está respondendo o versículo 4. Porque aqui o versículo 4 diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança na vossa vocação. Esse é o versículo 4. E aqui então entrou uma parte que eu achei interessante, porque aqui fala sobre esperança e a fé, no caso, assim, no versículo 5, aí entra a fé, o batismo, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, às vezes, a pessoa tem que procurar, porque a pessoa achar que não tem muito sentido, porque a fé, a esperança, isso tudo, a pessoa precisa explicar qual é a esperança, qual é a fé, envolve toda essa questão. Então o batismo também, já está, eu vejo que a pessoa acha que tem que mergulhar a pessoa na água. Mas qual é tudo que envolve assim, ritual, eu já observei, Jesus não ensina mais essa questão de ritual. Esse negócio de mergulhar a pessoa na água, o que ela vai melhorar com mergulhar a pessoa na água? Ali já tem um ritual ali que eu vejo que a pessoa não saiu ainda da primeira mente, como Paulo se refere. Mas aqui então, ó, eu vou ler e vou verificar a referência aqui para ter uma ideia o versículo que está explicando. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, a referência é no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Então, vamos ver aqui o que diz aqui. No 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Aí vamos ver o que diz aqui. Então aqui diz assim, vamos ver aqui. Está Cristo dividido? Está fazendo pergunta aqui, uma pergunta que o Paulo está se referindo aqui. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? E aqui então diz, antes desse dito aqui, ali então teve assim eu vou ler o 11 aqui para ter uma ideia do que está falando aqui, ó. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos que da família de Chloe, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí no 13 fala essa questão, né? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Então, o que eu percebi nessa passagem aqui? O próprio Paulo entendeu o ensinamento de Jesus. Ele dá assim ele fala até dele próprio, de usar o nome dele, mas por quê? Porque ele se torna, quando a pessoa passa uma verdade do que Jesus ensinou, ele se torna Jesus. Eu já falei isso em outros vídeos. A pessoa é Cristo, e no primeiro estágio,
e Jesus no segundo, que ele entendeu a verdade. Então, por esses outros, Paulo se refere aqui assim, sobre os nomes, e pergunta-se, e faz essa questão toda. Mas aí, voltando ao assunto lá do João Batista, aquela pessoa que acha que João Batista lá ensinou corretamente, não está se baseando em Jesus, está se baseando no João Batista. Então eu vejo essa questão é profunda, é minucioso, assim, para a pessoa conseguir entender. Mas eu não vou deixar bem claro a minha visão. Eu, no meu ponto de vista, não é necessário a pessoa ir para uma igreja e frequentar, porque tem até pessoas que falam sobre a congregação, seguir uma congregação. Existe, sempre existiu, sempre vai existir. Mas o que eu acho que a pessoa precisa, não tenho certeza, assim, sobre essa questão de igreja, de congregação, isso aí a pessoa está na primeira mente, como Paulo se refere, então ela segue uma religião, uma congregação. Mas se ela fizer um estudo profundo, o que Jesus ensinou vai entender que não precisa, mas está na Bíblia também. Se tem no lugar que diz que congregue e tal, mas no outro lugar diz, até quando vocês vão ficar na congregação? Também diz na Bíblia. Então, por essas e outras, eu percebo que não há necessidade. E outra coisa que eu fiz, que o vídeo que eu falei agora por último, que fala a pessoa não precisa ser ensinada por ninguém. Então, se tem uma pessoa lá que tem que ir numa igreja, como é que explica isso? E ser batizado por alguém, mergulhar na água. Então, essas é outras, né? Mas eu sei que é evolucionismo, ninguém fala sobre isso aí. Jesus, ele ensina evolucionismo. E a pessoa, onde é que tem uma pessoa que acredita nisso? Deve ter, né? Mas tem por aí, já vamos começar daqui a um dia, a gente vai começar a fazer umas lives aí, estou esperando para a pessoa se manifestar para ver. E trocar ideia sobre essa questão. Não é para brigar, é para trocar ideia para a gente chegar na unidade. Porque essa questão que eu estou lendo aqui faz parte da pessoa chegar na unidade. Então aqui em primeiro, porque aqui no... Então eu li aqui no 1 Coríntios, né? Então vamos ver agora no outro lugar que está escrito aqui, ó. Aqui então, ó, vou ler de novo para a pessoa captar melhor, assim, se a pessoa não tiver a Bíblia, assim. E essa Bíblia que eu estou lendo aqui é João Ferreira de Almeida. Às vezes tem alguma mudança de uma Bíblia para outra. Mas essa Bíblia aqui, na minha pesquisa, é a melhor Bíblia para a gente fazer o estudo. João Ferreira de Almeida. Então vamos ver aqui onde é que tem outro lugar aqui para dar uma olhada. Aqui, ó. Aí então agora é no 2 Coríntios 11:4. 2 Coríntios 11:4 diz assim, ó. Porque se alguém pregar vós outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então esse outro Evangelho é o sentido de a pessoa
tira só parte da Bíblia e aí com todas as... confirma como se ela estivesse falando ali, mas não fecha no conjunto, deixa coisas para trás e não nem aceita o que Jesus falou. Então tem todas essas coisas. Ó, vou ler de novo aqui. Porque se alguém for pregar vós outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Aqui já tem mais uma dica, né? Que está falando lá sobre o único, sobre essa questão aqui, ó. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Isso é muito amplo. Eu estou fazendo, vou fazer um vídeo pequeno, mas outro dia eu falo de novo mais um pouco sobre essa questão. Então, mas tem mais um lugar aqui, ó. Vamos ver aqui em Judas. Em Judas, no versículo 3. Em Judas, vamos ver aqui. Vamos ver o que fala aqui em Judas. Vamos ver aqui em Judas. Aqui então diz assim, ó. Em Judas, no versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Outra coisa que eu já percebi que o Paulo chama esse primeiro estágio, primeiramente, de uma salvação comum. É só salvação, é uma salvação comum, que eu já falei no vídeo, não prego. É muito difícil da pessoa... Eles falam mais, e se falam, eles ficam em cima do muro, uma hora uma coisa, outra hora é outra. Não fica claro a explicação que a pessoa faz. Então aqui, ó, vou ler de novo aqui, ó. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. É uma fé dos santos, essa fé comum. Essa que ele está querendo explicar aqui. É da primeira parte, do primeiro estágio. A pessoa não aceitar o que está escrito lá sobre um só Senhor e um só batismo. A pessoa distorce ali assim e não aceita, né? Então tem essas coisas que a pessoa tem que cuidar. Ó, eu vou ler de novo aqui então, ó. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Ó, a continuação, vou ler um pouco aqui a continuação que diz aqui, ó. Eu li o versículo 3, agora eu vou ler o versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo,
homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, e Senhor Jesus Cristo. Então, se está falando em Deus lá, mas eu fico toda vez num único, esse Jesus, o que Jesus falou. Então, ó, o meu resumo desse pequeno comentário, desse pequeno vídeo, eu hoje fico por aqui, e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Até mais.